Não? te Ué, escuto. minha câmera só me Sim. escuta? Ué, mas minha câmera tá ligada. Bom, será que é Será só que para é mim? alguma... Eu estou vendo... Eu Ah, o vi. pessoal tá vendo. Eu acho que só eu que não. Mas não tem Tá. problema, não. Eu vou... Sim, eu só vou colocar aqui meu celular para ficar mais clara a imagem também, para vocês poderem me ver, que aqui tá um pouquinho escuro, né? Eu tentei no meu computador, mas não deu certo. Vou para um outro cantinho. Deixa. Gente, não sei, eu acho que a prof caiu, mas. Peraí. Ai, voltou. Eu caí, mas voltei. Tô aqui, Voltou. gente. Ai, meu Deus, que confusão, né? Mas é normal, a gente vai se adaptando aos movimentos da tecnologia. Eu estou à disposição no momento que vocês quiserem começar. Tem material só para eu compartilhar, né? Mas estou à disposição. Prof, assim que você quiser, pode começar. Ah, então tá. Então eu já vou compartilhar a tela aqui, tá? Uhum. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Converter para não. Vamos ver, acho que aqui abre. Ah. Só um minutinho que tá abrindo. O pessoal tá enxergando as telas? Sim, dá para ver. Uhum, dá para ver? Bom, eu acho que você fez minha apresentação já, né? Primeiro eu queria agradecer o convite da Mara também, de estar aqui participando com vocês. Né, o convite por essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, em relação ao que eu trabalho com orientação profissional. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, assim, gente, eu não estou conseguindo vê-los, né, porque eu estou com as imagens aí, eu estou no celular, porque o computador deu uma travada antes. Porém, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem, eu não sei se vocês combinam de fazer no final ou no meio, porque eu me sinto confortável das duas formas. Como que vocês se sentem? Como geralmente vocês fazem de pra... Geralmente é qualquer horário. Quando eles sentem dúvida, daí eles param, né, e perguntam. Mas aí tem que perguntar no Ótimo. microfone, porque senão a prof não consegue ver. Isso mesmo. Isso que é importante eu estar colocando para vocês. Bom que você se posicionou, porque aí eu não consigo vê-los, né? Então, se puder, por favor, daí fala no microfone, fica muito à vontade para me perguntar, tá? Então, agradecendo o convite, eu acho que você já fez a apresentação, né? Trabalho com a psicologia há mais de 10 anos, sou formada, amo muito minha profissão, trabalho na cidade de Palotina, trabalhei muito tempo em empresa, hoje eu estou muito mais com foco na clínica e também
na docência, né, como experiência, tem sido uma experiência bem interessante, ainda mais que eu peguei o primeiro ano de pandemia, né, mas vamos lá. Então, meu objetivo hoje, gente, com vocês, claro, é passar algumas dicas em relação ao processo de orientação profissional, né, a passar algumas dicas, né, de que vocês podem buscar, de sites, enfim, até de testes, né, porém também eu vou introduzir, né, iniciar, né, falando de pontos que são bem importantes, acho que tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento, né, e que eu vejo que a tomada de decisão, né, quando a gente pensa no futuro, estou pensando lá no futuro, né, então como que eu vou tomar essa decisão, como que eu vou pensar, que forma que eu vou escolher, eu tô... Seu som tá desativado. Travou. Travou. Eu não estou conseguindo ativar minha câmera. É porque você está compartilhando a tela? Ah, tá, então, mas o som foi... Ah, tá, alguém tinha desativado o som, então ótimo. É verdade, obrigada por sinalizar. Não tinha me ligado, mas enfim, se acontecer de novo, por favor, me sinalize. Então, quando a gente pensa numa tomada, né, quando a gente pensa nisso para, poxa, vou decidir que profissão vou seguir, né, em que eu me encaixo melhor, que tipo de curso, né, como vai ser o vestibular, o que eu vou escolher, que áreas, né, que eu vou escolher, hoje nós temos uma variedade de possibilidades e campos profissionais, assim, que tem coisas que a gente nem imagina, né, o próprio youtuber hoje já virou uma profissão, então, claro que a tendência é que a tecnologia, né, está trazendo já todo um movimento aí de novas possibilidades e novas formas de se trabalhar. Esse ano foi um ano que a gente percebeu isso de forma muito clara. Justamente geralmente, como a gente seguiria? Provavelmente eu estaria com vocês numa sala falando sobre isso, né? E hoje eu estou aqui, no meu ambiente de trabalho, enfim, compartilhando as informações com vocês de forma virtual. Então, há uma tendência disso mudar muito, que todos devem saber, e acho que esse é um grande ponto aí importante para vocês estudarem até mesmo para o vestibular, como redação, como prova em si, né, porque penso que pode ser aí um dos assuntos que os vestibulares vão trabalhar bastante, né. Então, é muito importante fazer as leituras do que está acontecendo, de como que está vendo isso, né. E, então, há uma quantidade grande de possibilidades para se escolher a carreira profissional, hoje em dia, né, nós temos muitas possibilidades, muito diferente do passado, né, no passado o filtro era menor, hoje é muito maior, então você pode pensar em muitas possibilidades, né, essa é a diferença. E aí, quando a gente fala de profissão, de escolha, tem um ponto que eu gosto muito de colocar, e eu acredito muito, que cada um tem, o que a gente diz por vocação? Cada um tem uma forma de ver e tem um conhecimento sobre si do que gosta, do que se dá melhor, do que, enfim, do que com o tempo de experiência, desde a infância, né, até a adolescência aí, consegue dizer, eu curto mais isso, música eu gosto muito, pai não gosta de música, mas eu adoro números, né, adoro números, nem gosto tanto, mas eu adoro português, adoro leitura, então, nessas fases, vocês já têm a possibilidade, a gente já tem a possibilidade de ir se conhecendo, entendendo que tipo onde que a gente se dá melhor, em quais matérias, por exemplo, a gente se dá melhor, né, que a gente tem mais facilidade.
para aprender. Então, diante disso, essa é uma característica que faz com que a gente consiga começar melhor qual é a nossa vocação, né? Mas vocação não tem a ver só, quando eu falo de vocação, com o que eu tenho com as características que eu tenho, com o que eu curto mais, com o que eu gosto mais, né? Tem a ver também com o que vai me proporcionar uma possibilidade de eu posso fazer aquilo, né? É possível? Como que eu vou fazer aquilo? De que forma que eu vou fazer, né, esse curso, né? Então, tem toda uma estrutura que a gente pensa tanto antes quanto depois, né? Porque eu penso que eu posso querer, por exemplo, enfim, quero um curso lá na área de aeronaves, enfim, engenharia aeronáutica lá em São Paulo, enfim, e tal. Mas eu estou proposto a deixar, por exemplo, a casa dos meus pais, eu tenho possibilidade financeira para isso, eu estou proposto a viajar, a morar sozinho, eu tenho essa flexibilidade, eu estou pronto para isso realmente? Então, são muitas as perguntas que também têm a ver e que também, né, que fazem toda a diferença na escolha do curso, na escolha da faculdade, né, enfim, da profissão que vocês vão seguir. Então, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, Fabiela, eu queria, por exemplo, um curso de engenharia, mas aqui em Palotina, por exemplo, não tinha, então eu optei por outro. Então, isso não quer dizer, gente, que seja errado, né? Porque você também precisa entender e adaptar as suas questões. Porém, a gente sempre pensa assim, há possibilidade para tudo. Claro que há, claro que tem, né? A gente pode sonhar, pode idealizar, mas a gente tem que ser muito pé no chão diante disso, porque muitas vezes eu fico num desejo, né, em uma possibilidade que talvez não tenha muito a ver com a minha realidade. Então, esse é um ponto que eu gosto de colocar muito, para a gente ter cada vez mais pé no chão em relação às tomadas de decisão, que tem a ver com a questão da escolha profissional, para que eu consiga arcar com aquilo ao qual eu me comprometi. Porque se eu não conseguir arcar com aquilo ao qual eu me comprometi, automaticamente eu vou me frustrar. E mais de 50%, hoje está mais, pelo último dado que eu vi, estão desistindo da faculdade no primeiro, no segundo ano, no segundo ano. Então, para mim, essa situação é mais frustrante do que, de fato, você às vezes optar por um outro curso que você também gosta, né, mas que, por exemplo, fica perto da sua casa, entende? Então, entendendo, pessoal? Tá fazendo sentido aí? Fiquem à vontade para me perguntando, né? E aí, falando de profissão, falando de tudo isso, quando eu falo dessas questões, isso tem muito a ver com autoconhecimento. O quanto eu me conheço diante disso, de que forma que eu penso, de que forma eu aprendo, de que forma eu vejo o mundo, né? Surge várias perguntas aí, né? Até mesmo aquelas ligadas à autoestima, né? Será que eu sou bom o suficiente para fazer aquilo? Será que eu sou, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter apoio suficiente? Será que eu vou ter trabalho suficiente? Então, são muitos questionamentos, né? São muitos questionamentos que vêm. E aí, justamente disso que eu vou falar hoje para vocês um pouquinho, que eu acho que é muito importante, porque a forma como a qual a gente pensa, a forma como a qual a gente lida com os nossos pensamentos, enfim, com os nossos estados mentais, né, faz toda a diferença para quando vocês forem responder essas questões, né, porque muitas vezes eu me questiono tanto, mas eu estou num movimento meu, até mesmo de instabilidade um pouco emocional, né, eu não estou muito bem, estou pensando mais negativo, então a tendência tua é justamente o quê? Se eu penso mais negativo, eu vou com certeza, nesses questionamentos, nessa decisão e escolha que eu for fazer, eu vou caminhar vou caminhar de uma forma mais negativa nas minhas decisões, eu vou
né, me colocar numa situação muito mais de, vamos colocar assim, uma posição muito menos de encorajamento para decidir, né? Eu vou sempre buscar o que eu acho muitas vezes que é menos para mim, né? Então esse cuidado tem que ter muito cuidado, né? Nesse tipo de tomada de decisão, ok? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês das tomadas, da realidade dos estados mentais, enfim, de como a gente vê o mundo, de como que a gente entende a nossa realidade, né? Aí tem uma pergunta que eu gosto muito de colocar, como eu sou professora na matéria de psicologia do aprendizado, né? Um ponto, acho que, né, que eu tenho visto que as pessoas têm começado a se perguntar mais, né? De que forma que eu me relaciono com o mundo para conseguir aprender? De que forma qual que é a minha relação com o mundo? De que forma que eu aprendo? Né? De que forma que eu consigo construir a ideia sobre aquele conhecimento? Como que, por exemplo, até de forma bem técnica, né? Eu aprendo melhor assistindo uma aula, ouvindo, eu aprendo melhor escrevendo, eu aprendo melhor lendo. Então, cada um tem uma forma diferente de aprender. Cada um tem uma forma e vê, né, diferente de aprender. E aí, as nossas primeiras fases de desenvolvimento, quando a gente começa a olhar para o nosso histórico, nossa história, né, nós aprendemos, né? Nós não temos maturidade suficiente para já dar um conceito para o mundo ao qual a gente vive. Então, a gente vive nas fases de desenvolvimento, as primeiras fases da vida, aprendendo. E cada um vai desenvolvendo isso com o mundo ao redor, né? Que ajuda, né? Que auxilia nesse processo. E aí, quando nós vamos crescendo, nas fases seguintes, a gente vai conseguindo entender mais esse mundo, né? Entendendo como ele funciona, como que ele é, mas do ponto de vista do qual cada um conseguiu aprender lá desde as primeiras fases da vida, ok? Então, existe aí uma realidade objetiva, né, versus uma realidade subjetiva, né, para a gente começar a entender. Deixa eu abrir aqui essa daqui, peraí. Então, o que seria uma realidade objetiva? É o mundo como ele é, sem interpretações, né, descrições baseadas no sensorial. Então, tudo que eu toco, a medida, o peso. Não, essa cadeira que está aqui é marrom mesmo, né? Tudo que é muito objetivo. E o que é uma realidade subjetiva aí? É o mundo como acreditamos que é, né? Por exemplo, o conforto, a poltrona aqui que eu estou sentada hoje pode ser muito confortável para mim. Aliás, para mim é muito confortável, mas para vocês pode ser que não seja. Então, são realidades diferentes, né? Então, assim, o mundo ao redor, como cada um vê o mundo, né? Vamos entender um pouquinho aqui, tem esse gráfico, né? Não sei se alguém já viu, ele está disponível na internet, eu gosto porque ele é bem prático, né? Só me diz quanto tempo que eu tenho, só para me organizar aqui nos horários, alguém pode me sinalizar, por favor? Olá? Oi, prof. Dá para ver os slides. Oi, quanto tempo? Dá? Quanto tempo eu tenho? Até que horas eu tenho? Na verdade, geralmente é 1h10 de aula, então das 8h30, 9h40. Tá, Pode ir ok. até às 10 também, se for necessário. Tá, não, tranquilo, vamos ir caminhando, e aí a gente vê como segue. Beleza. Bom, então assim, gente, obrigada, tá? Então aqui, ó, nesse slide, tem uma realidade externa, que é o nosso mundo, né? De que forma que a gente absorve isso? Através dos nossos sentidos, né? Essa realidade né, externa, da audição, do tato, do olfato, da visão, do paladar, né? Quais são nossos filtros aí? As generalizações, omissões, distorções. Aqui fala de metaprogramas, né? Pensamentos pré-programados, crenças já estabelecidas, valores, decisões, memórias. Então, esses são os filtros que fazem com que a gente entenda todos esses outros sentidos anteriores, né? Absorva todos os sentidos.
Porém, esses filtros, eles são de acordo com o quê? De acordo com as nossas representações internas, o nosso estado, a nossa fisiologia, né? Então, como que a gente representa, né, essas informações que vêm aqui dessa realidade externa, através da nossa mente, através da nossa história de vida, através do que nós aprendemos com o mundo, né? Aprendemos desde pequenininhos, aí dentro do contexto familiar, de estrutura familiar, né, com os nossos pais, tá? Também através dos estados, o que eu quero dizer, dos estados mentais, né, se ele está presente, enfim, passado, futuro, e da fisiologia, que é a nosso corpo, nossa parte física, né, a forma como a qual a nossa genética, né, então tem a ver muito com isso. Então aí, diante disso tudo a gente vai, né, como a qual o nosso corpo vai se desenvolvendo com os anos, o qual ele vai sentindo, né, como ele vai sentindo, ele vai amadurecendo com o tempo. Então, tudo isso, gente, a partir de tudo isso, então, vai se criar a ideia daquela realidade, né, externa. Então, para mim, uma realidade subjetiva, eu posso ver de uma forma, para você pode ver da outra. Então, isso muda muito, e é de uma pessoa para outra. Eu vejo que as pessoas, na clínica, né, eu percebo isso muito, pacientes com transtorno, por exemplo, bipolar, por mais que tenham características muito parecidas de comportamento, eles vêm a partir daquelas características, mas mesmo assim vem o mundo, por exemplo, de forma muito diferente, né? Então, isso é de forma geral. Então, imagina assim, todos vocês, eu vi que tem mais de 100 alunos, né? Cada um de vocês aqui deve está agora, né, analisando e ouvindo tudo isso e interpretando de uma forma. Interpretando da forma como a qual cada um aprendeu e cada um entende, né? Se faz sentido, não faz sentido, se tá legal, se não tá, né? Esse é as diferenças, né, das nossas realidades. E quando eu penso dessa forma, eu tenho muita ideia, a ideia do que, assim, ligando a isso, por exemplo, quando eu ligo isso à tomada de decisões e tudo mais, né, que cada um vai decidir de acordo com a história de vida, de acordo com a qual aprendeu e vê essa realidade subjetiva. Né? Então, isso é que vai fazer cada um de vocês tomar as decisões. E para a gente tomar decisões, nós precisamos analisá-las, né? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença de ter pensamentos e pensar? De pensar e ter pensamentos. Eu não vou abaixar mais do que ter a resposta. Alguém consegue me responder aí, gente? Quem consegue me responder, pessoal? Oi! Qual é a pergunta? Qual que é a diferença, pessoal? Qual que é a diferença de pensar e ter pensamentos? Sabe me responder? Eu acho que pensar é uma coisa voluntária e ter pensamento é quando você para e raciocina sobre alguma coisa que você tem que fazer, coisas assim. Pensar é sempre, não tem como, tipo, parar de pensar. Vamos lá, vamos analisar isso. Eu acho que talvez seja o contrário do que você falou, né? Mas tem o contrário no sentido de pensar é um ato controlado e dirigido, né? Que tá aí, ó. E ter pensamentos é um barco à deriva. Então, a ideia é bem essa. A ideia que você colocou é essa, né? De fato, né? Porém, só está invertido pensar e ter pensamentos, né? Esse é um ponto que, quando a gente fala de estados mentais, ele implica muito no processo das nossas tomadas de decisão. Porque quando eu estou
no modo, vamos colocar no modo pensar, eu estou tendo um ato controlado, dirigido. Eu sei o que eu estou pensando, eu estou analisando isso, vendo isso, pesquisando sobre determinado assunto, analisando tal profissão, buscando entender qual que é o mercado de trabalho, buscando entender quais são as universidades, o conceito das universidades, qual que é a grade curricular das universidades e se realmente se encaixam, né, com a minha tomada de decisão sobre tal curso, porque eu já vi muitos, eu vou colocar pacientes mesmo, mas enfim, eu já tive muitas pessoas que me relataram que se frustraram com as matérias do curso. Então, assim, gente, tem que olhar a grade curricular das faculdades, tem que analisar um pouco mais o que você vai realmente, porque às vezes a gente tem uma ideia de que, eu vou estudar psicologia, por exemplo, vou dar o exemplo da psicologia, né? O pessoal lá vou estudar psicologia e de repente estatística, odeia números. Tem estatística, tem análise de dados, tem anatomia, né? Então, assim, nem imaginava que ia ter isso. E tem que estudar e tem que, né? Então, assim, e aí se frustra no primeiro e segundo ano porque, não era isso que eu queria. Então, o pensar tem muito a ver com analisar todas essas ideias. Você está num momento, você está dirigindo o teu pensamento, está fazendo acontecer, né? Você está buscando informações sobre ele. E aí a gente trazendo isso para a nossa vida faz toda a diferença, porque a grande parte do tempo a gente passa muito de forma inconsciente, né? Como você falou, de forma automática, unitária. Então, quando eu estou no processo de pensar, né, analisando e trazendo para a minha realidade, faz toda a diferença. Quando eu estou tendo pensamentos, é um barco à deriva, deixa levar, é como passar, gente, eu vou ser bem clara aqui com vocês, porque acho que esse exemplo vai fazer muito sentido. É como passar algumas horas no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, sabe? Então você deixa a tua mente, sabe? Porque de fato, se você, claro, tem muito conteúdo legal, eu gosto, eu posto, eu leio muita coisa bacana, mas tem muitos momentos, eu já me peguei fazendo isso, quando eu vi, eu tava lá 1 hora, assim, vendo coisa que não tinha nada a ver, coisa de roupa, sabe? Coisas assim que, falei, nossa, meu Deus, olha o tempo que eu gastei aqui, o que isso me ajudou realmente, né? Que sentido que fez? Que tipo de link que eu fiz em relação aos meus objetivos, em relação ao meu dia, as minhas metas, ao que eu penso que eu quero conquistar? Teve algum link? Não teve nenhum, né? Será que valeu a pena? Então, tem que se questionar em relação a isso, ao tempo que você está tendo, como você está gastando o seu tempo, de que forma você está gastando, de que forma que você está gastando o teu pensar, né? Eu poderia estar... Eu vejo muitos alunos que chegam no terceiro ano, eu trabalhei numa escola aqui em Palotina, trabalhei com um projeto de orientação profissional por 3 anos, 3 anos, a gente não teve esse ano por causa da pandemia, né? E aí eu acompanhei alunos do primeiro, segundo e terceiro ano na aplicação de testes, a gente aplicou testes em todos, trabalhamos dinâmicas, questionários de autoconhecimento, alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, no primeiro ano, né, em 2000, por exemplo, 16, a gente começou assim, 2017, o aluno que era do primeiro ano repetiu, claro, um formato um pouco diferente, mas os mesmos testes, e no terceiro ano também. Então, era um programa muito legal, bem diferenciado. E, gente, por mais que eles tinham, muitos deles já chegavam no segundo ano, era muito legal, porque eles já tinham entrado já sabiam que, poxa vida, que a ideia de que tem que se pensar sobre uma decisão, sobre uma escolha de profissão, muitos deles, não que estavam super se dedicando aos estudos, mas eles já estavam fazendo um link sobre isso, sabe? Pensando, pesquisando, buscando, então isso fazia com que tornasse eles mais seguros, né? Chegou no terceiro ano, a grande maioria já tinha tomado suas decisões. Tinha alguns, claro, sempre tem. E até depois, gente, né? Até depois, quando a gente embarca num cursinho, eu fiz cursinho também,
eu fiz 1 ano de cursinho, eu vejo que se tem dúvidas, né? Será que é isso mesmo que eu quero? O que eu quero? Né? Então, mas quanto antes vocês começarem a pensar sobre isso, quanto antes a gente pensar sobre as nossas tomadas de decisões, e pesquisando e analisando, mesmo que possa demorar, eu vou estar preparando melhor meu cérebro para isso. E eu vou estar preparando ele para receber essa informação, porque não vai ser novo. Né? E não vai ser um movimento de pressão que eu vou estar fazendo com ele, que eu tenho que readaptar toda a minha vida para dar conta de tomar uma decisão logo. Né? Isso é uma ideia, um pensar muito anterior, que me faz refletir, me faz pesquisar e ver. Então, esse conceito de pensar e ter pensamentos faz toda a diferença. E é muito simples. E isso tem a ver com os nossos estados mentais, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de ver o mundo. Que hoje, quando a gente fala em estados mentais, a gente liga muito a questão do presente, da forma como a qual eu me comunico, a forma como a qual eu estou pensando, que daí eu já vou mostrar ele ali embaixo para vocês, né? A forma como a qual eu estou sentindo. E, se a gente analisar, vamos analisar todos aqui, quero convidar para fazer uma reflexão. Se nós analisarmos, nós só temos o quê? Nós temos o agora, nós não temos mais o passado. Eu não posso voltar lá, não posso voltar ontem, né? Vocês também não podem. A gente não tem mais o que... Não tem uma máquina do tempo. Então, eu não tenho o que fazer no passado, a não ser ressignificar as minhas memórias e guardar elas e acolher elas para que eu possa lidar com próximas situações que vão ocorrer na minha vida no futuro. Então, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, eu não tenho como ir lá no passado. E, ao mesmo tempo, a gente não tem como ir lá no futuro. Não há possibilidade, né? Não tem como eu ir lá no futuro e avaliar se aquela escolha que eu fiz não deu certo. Então, o que eu tenho hoje, meu estado mental, ele tem que ser muito presente, tem que ser real. Sim, eu posso me planejar, sim, eu posso me organizar pensando em viver melhor no futuro. Porém, se eu não conseguir realizar hoje e fazer hoje, esse futuro não vai acontecer. Acredito que isso vocês já devem ter ouvido, né? Algumas vezes, ainda mais que vocês estão nesse movimento aí de cursinho, de vestibular, de busca, né? Então, trabalhar esse presente, trabalhar agora, vai fazer toda a diferença para vocês, né? E olhando aqui um pouquinho, olha, qual que é a diferença, né? É muito mais produtivo pensar do que pensamentos. Ter pensamentos pode ser bastante limitante. Não existe uma gerência no processo, né? Pode acessar estados de pouca possibilidade. Ter pensamentos é muito pouco, né? Você acessa muito poucas possibilidades. Quando você vê o tempo passou, eu ouço aquelas histórias assim, o mês passou, o ano passou e aí não fiz nada. Não importa o que está sentindo, pode mudar rápido, pode mudar e rápido. Isso tem tudo a ver com pensar, né? Eu dou conta, sim, de controlar alguns sentimentos e pensamentos quando eles não são patológicos, tá? Que existe aí uma grande diferença, né? Então, quando eles não são patológicos, sim, eu dou conta de controlar, eu dou conta de entender, eu tenho esse poder dentro de mim, né? Muitas vezes a gente precisa de profissionais para nos ajudar, mas eu tenho isso dentro de mim, eu consigo. Então, se eu buscar uma ajuda, se eu buscar alguém que me ajude a ativar isso, eu vou conseguir contornar, eu vou conseguir acessar e fazer a mudança, né, e de forma rápida. A questão de ter pensamentos tragédias fazem parte da vida, né, e o que diferencia uma pessoa da outra é quanto tempo ela fica nos pensamentos negativos. Isso é um ponto muito grande. Claro que a gente tem que levar em consideração que hoje nós temos patologias, como eu falei para vocês, né? Muitas doenças da saúde mental, a própria depressão, que a principal característica dela é pensamento negativo. Então, não tem como essa pessoa querer mudar, porque é muito maior do que o próprio nível de controle dela. É algo que ela precisa, sim, buscar uma ajuda profissional, de um médico, um diagnóstico, né? Buscar um psicólogo, tomar uma medicação, para conseguir contornar isso, e aí sim, né, começar a ter controle desses pensamentos, né? Então, qual que é o processo de criação das experiências, né, que a gente fala dos pensamentos?
É pensamentos, a ciência do pensamento, sentimentos, comportamentos. A maneira mais fácil de mudar comportamentos é mudar através do pensamento. Né? Então, até então, tem sido assim, né? E eu já acredito muito, estou muito empolgada com toda essa tecnologia aí que está acontecendo, pois acredito que a gente vai conseguir acessar nosso cérebro de várias outras formas. Eu acho que a neurociência está despontando muito rápido, está avançando muito rápido, e isso é muito positivo para nós, para a gente compreender cada vez mais o que acontece com o nosso cérebro, né? Então, ali o inverso é possível com intensidade menor, né? Então, o comportamento, você pode até mudar o comportamento, mas o que você mais consegue ganhar de forma efetiva através do pensamento. E no meio disso tudo está o sentimento, a forma como a qual você sente que você vê, né? Tá fazendo sentido aí, pessoal? Todo mundo quietinho, sem nenhuma pergunta. Tá tudo certo. Vamos Eu falar de falo forma... mais no chat. Então tá. Bom, então tá. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem ir perguntando. Então, o poder do Estado, gente, ó, todo isso é constituído por nós mesmos, através da nossa fisiologia, nossas representações internas e da nossa linguagem. Então, você pode intervir em seu estado, intervindo em qualquer parte da trilogia da mente. A sua capacidade de dirigir sua vida é sua capacidade de dirigir seus estados. Então, como que você pode mudar, né, esse pensamento, esses estados mentais? Aqui tem 3 pontos importantes. Através da linguagem, mudar linguagem verbal ou diálogo interno, mudar conteúdo da linguagem e mudar tom de voz. Olha só, são 3 estratégias que, se vocês começarem a pensar, já são formas aí que vocês podem começar a ajudar vocês a mudar alguns pensamentos. Outro, representações internas, é mudar pensamentos, mudar imagens que povoam sua mente, através dos sons, através das sensações. Então, você pode fazer novas representações internas. Se você está com um pensamento sobre tal situação, você pode pensar que além daquilo existe outras. Quais as outras? Que outras formas aquilo representa para mim, né? Por exemplo, uma flor, essa flor é verde, mas o que mais ela representa para mim? Ela representa para mim algo, eu olho para ela e me sinto bem, então ela me dá uma esperança, né? Eu posso ir buscando mais através daquilo, né? Das representações que a gente vai criando aqui no nosso cérebro, né? Essas imagens, muda imagem, então assim, eu faço sempre, todo dia, o mesmo caminho. Será que realmente todo dia sempre tem que fazer esse caminho? Né? Será que eu não posso mudar? Eu não posso pegar a esquerda hoje e seguir, que vai no mesmo lugar do meu trabalho, por exemplo, né? Então, por exemplo, vocês que estão, eu não estou em home office, eu atendo bastante paciente online, mas eu estou presencial também, então eu continuo com minha rotina de vir para a clínica. Mas acredito que vocês, por estarem aí por estarem em home office, né? Será que eu preciso todos os dias no mesmo lugar, né, da casa, estudar? Será que eu não posso mudar? Será que eu não posso, de repente, colocar uma mesa lá no meu jardim hoje, sentar lá fora, né, olhar para o verde? Será que eu não posso colocar uma cadeira, né, lá na área e fazer a leitura de um livro? Né? Claro que tem que avaliar o quanto, né, de distractores que vocês terão ao redor, ou seja, de barulhos que podem distrair, mas será que se eu colocar um foninho no ouvido, uma musiquinha suave, eu não consigo me acalmar um pouco mais? Então, gente, olhar para outras possibilidades, né? Como eu coloquei, através dos sons, através das sensações. Eu sempre como isso, eu sempre compro isso no mercado. Poxa vida, será que eu não posso experimentar alguma coisa diferente? Eu sempre como maçã, mas por que eu não posso comer banana? Né? É possível,
né? Então a gente vai mudando, são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença, né? Eu não dei alguns exemplos ali da linguagem, mas a gente vai olhar um pouquinho mais para baixo, eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Mudar a forma, mudar a própria linguagem verbal, a forma como a qual eu falo, o jeito que eu falo, entonação de voz, né? Enfim, isso faz toda a diferença. Esse foi um ponto que me ajudou muito, desde sempre na minha carreira, porque lá atrás eu percebi que psicologia é muito comunicação, né? Então, desde lá atrás eu percebi que eu ia ter que me comunicar sempre, né? A comunicação para mim seria primordial. Então, eu comecei a observar muito de que forma que as pessoas entendiam o que eu falava. E aí eu vi, não entende muito, então eu tenho que, não é a outra pessoa, sou eu tenho que me fazer, eu tenho que fazer de forma, eu tenho que colocar as minhas palavras de uma forma clara, né? Ou mesmo fazer uma troca de comunicação, entender se o meu receptor tá compreendendo o que eu estou querendo dizer para ele. Então, são pontos muito importantes, e um deles foi trabalhar a minha linguagem verbal, as minhas palavras, o jeito que eu coloco, né, a forma como eu uso as frases. E isso faz a diferença, a gente começa a ver diferente, né? Então, aí, ó, a fisiologia, mudar a postura corporal, as expressões faciais, a respiração, alimentação, descanso, condicionamento. Gente, penso que isso vocês devem ouvir, assim, muitas vezes, né? E como um todo, né? Até mesmo a gente teve aí como um dos pontos principais nessa pandemia do Covid que quem praticasse exercícios físicos estaria com uma menor predisposição para o próprio vírus. Então, por ver que ele começou a se tornar um fator de triagem, né? E isso faz com que a gente comece a entender cada vez mais a importância dos esportes, a importância de se praticar algum tipo de esporte. De comer bem, de alimentar, de descansar, de dormir. Dormir é essencial nesse processo de aprendizagem que vocês estão tendo diário. Por quê? É no dormir que vocês vão processar todas as informações. É no dormir que vocês vão descansar e se preparar para um novo dia. Né? É no dormir que vocês vão se sentir melhor no dia seguinte. Né? E isso, claro, junto com bons exercícios, junto com uma boa alimentação. O que eu estou comendo? Gente, isso daqui tem a ver tudo com pensar, com modo real, modo presente hoje. O que eu estou fazendo? De que forma eu sento na cadeira para estudar? Como que é a minha posição? Né? Como que eu estou ali sentado? De que forma? Estou deitado no sofá, com o celular do lado. Gente, ainda assim, será que seu corpo realmente está aprendendo? Será que sua mente, né? Será que seu corpo está disposto a aprender? Sua mente está aprendendo com isso? Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Não, mas assim eu consigo, sabe? Não sei até onde você consegue fazendo isso, né? Ou mesmo num lugar que não é confortável. Tem que ser um lugar confortável, né? Um lugar bacana para você estudar. É importante você organizar esse lugar antes. É importante que você coloque coisas na mesa que você sinta bem, que você traga uma água, que você traga um chá, né? Eu sempre faço questão de ter isso ao meu redor, assim, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Esse é um cuidado comigo, assim, um cuidado com o momento que eu estou dispondo, né? Com aquele momento ali. Então, as expressões faciais, essa é uma característica. Processo terapêutico, gente, é muito engraçado porque a gente vê a diferença até das expressões faciais. Eu falo para os meus pacientes que depois da primeira semana eles chegam super fechados, assim, enrugados, tudo enrugado. Né? Aí depois de 3, 4 semanas você já vê um semblante assim mais leve, né? E você já consegue perceber e eles já começam a perceber um mundo diferente. E ao mesmo tempo isso faz toda a diferença. E muitas vezes eu mesmo falo, olha só, você está com né, o que faz estar com esse, né, com esse rostão fechado, com essa forma de olhar, né, negativa,
Então, a forma a qual sintam o rosto de vocês. Eu várias vezes me pego aqui no meio, assim, dos olhos, sabe? Muito rígido, assim, né? Parece que tá pesado, assim. Eu faço um relaxamento muscular para ficar mais leve. E isso ajuda no processo. Então, isso é estar o quê? Real, no mundo real, né? Isso é estar aqui, com o pé no chão. Faz toda a diferença. A respiração. Depois eu vou compartilhar no Instagram, esqueci de compartilhar, quem quiser depois me adicionar, fica à vontade. Tem um link da neurociência que tem falado muito sobre respiração. E que uma das últimas aí pesquisas tem indicado que as pessoas não têm mais respirado conforme a natureza do pulmão, conforme a natureza, né, o nosso pulmão, então, ou seja, com o passar dos anos, as pessoas estão respirando de uma forma muito, uma velocidade, uma intensidade muito diferente, e isso tem prejudicado muito os próprios, o próprio desenvolvimento, a nossa própria, como eu posso dizer para vocês, os pulmões, nosso próprio sistema de respiração, e atingido muito a nossa mente, porque a respiração né, direto com o nosso cérebro. Então, se a gente cria, eu tô falando para vocês, me deu agora, que a gente fica falando, né, deixa eu tomar uma aguinha, porque eu lembrei que eu tenho que respirar, senão eu não consigo passar tudo que eu quero para vocês, né? Senão, se eu não faço uma boa respiração, se eu não cuido do meu processo, né, de respirar, inspirar, o que eu tô fazendo? Eu não tô sentindo o meu corpo, eu não tô olhando para o meu corpo, porque quando eu faço essa respiração, eu sinto o meu corpo, eu sinto, né, como que ele tá reagindo, se ele tá mais calmo, se ele tá intenso, se ele não tá, eu consigo, né, nele perceber uma instância. Então, isso é um fato bem importante, assim, e hoje tem várias práticas, né, para você trabalhar a tua respiração, desde técnicas aí, terapias alternativas, como yoga, meditação, tem o Pilates, que também é bem legal para aprender a respirar, enfim, vários exercícios que você consegue aprender, né, exercícios físicos, esportes, né. Então, olha, tem algumas expressões que eu vou passar aqui para vocês de forma bem rápida, né? Para a gente não se prolongar muito. Muito cuidado com as expressões que a gente usa nos nossos discursos. Como é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para mim? Então, eu quero que vocês pensem hoje aí. Que discurso vocês estão usando com vocês? Que automaticamente esse discurso, você pode até estar falando, mas você está falando para você, né? Por exemplo, eu tenho que estudar. Você tem que estudar ou você quer realmente estudar? Você quer passar no vestibular, você quer ter essa profissão. Então, ali já é um ponto que você consegue identificar muito claro os seus desejos, a forma como a qual... É como se fosse um termômetro o nosso discurso, sabe? O que eu estou dizendo me diz muito de mim, né? Né? Como eu estou agindo? Será que realmente eu estou com toda essa intensidade, né? Tem outro ponto aí, ó, que eu ouço muito, né, as pessoas, lembre-se que você não tem que pagar essa conta, por exemplo, eu tenho que pagar a conta do telefone, eu tenho que pagar a conta da água e luz. Então, você escolheu ter esse conforto, esse exercício, esse serviço, esse produto, você não tem que. Enfim, se você não quiser, vai lá e corta a luz, mas você vive sem luz? Não, né? Então, você quer pagar e que, né, se você tem condições, ótimo, maravilha, se não tem, veja o que você deve fazer para ter, né? Para conseguir isso. Se é um desejo, se é algo que você quer. É um exemplo bem simples, mas de fato faz muito sentido, né? A questão tem o que nos dá uma sensação de que não temos escolha, gente. Então faz parte de escolhas maiores, como mudar de trabalho, é limitante rotular de obrigações as escolhas que faz. Os vencedores aprenderam a ser vencedores, os perdedores aprenderam a ser perdedores. Eliminar os tem o que é a melhor forma para ensinar sua mente a atingir objetivos. Você não tem que fazer nada, você faz as coisas porque você quer. Você escolhe fazer.
mesmo inconscientemente você está escolhendo fazer. Tudo que você faz é tua responsabilidade, não é responsabilidade da tua mãe, não é responsabilidade do teu pai, não é responsabilidade do professor, não é responsabilidade dos teus colegas, muito menos do jogo, né? Muito menos de várias outras coisas. A responsabilidade é tua. Então, assim, estudar, se realmente você tem como objetivo e você quer passar no vestibular, você precisa estudar. Então, você precisa querer estudar para poder passar no vestibular. E essa é uma responsabilidade tua. Isso é muito importante nesses processos. Porque são decisões que, às vezes, eu vejo muitas pessoas, eu quero, né, fica naquele, eu tenho que fazer isso, minha mãe quer, meu pai quer. Eles, seus pais, têm desejos, né? Os pais, obviamente, querem que os filhos muito bem, quero que fique muito bem, né? Então, eles vão desejar ir, hein? A escolha, a responsabilidade é tua, você tem outras possibilidades, você pode optar por outras coisas, né? Ok? Então, assim, outro ponto aí, de palavras significativas, né? Vamos pensar ainda, a forma como a qual eu coloco os discursos, né? Nos comunicamos com nós mesmos, palavras, portanto, têm efeito limitante ou possibilitador. Mudando minha linguagem, mudo representações internas, que foi o que eu falei um pouco disso para vocês antes, né? O não, olha como que o não, ele tem uma representação interna forte, por exemplo. Não quero me atrasar. Ao invés de falar não quero me atrasar, você pode falar quero chegar no horário. Há uma grande diferença, não é? Você já fala não quero me atrasar, o que seu cérebro está entendendo? Ele já está entendendo que de uma forma muito limitante, né? O não é muito pesado. Por exemplo, não pense em um elefante cor-de-rosa agora, de bolinhas azuis e cauda amarela. Todo mundo pensou, né? Essa frase é muito engraçada. Então, o nosso cérebro, ele vai criando essas representações conforme eu vou discursando. Né? Tem uma ligação muito forte com o que eu falo e penso. O mais tem o efeito de negar a frase que foi dita anteriormente. Por exemplo, você é uma pessoa legal, mas andando na bola. Ai, gente, não, né? Se eu sou uma pessoa legal, mas ando pisando na bola, que, né? Eu posso dizer isso para a pessoa, eu posso dizer que eu estou frustrada, mas não preciso dizer mais. O mais acabou com tudo que tinha antes. Eu posso dizer, você é uma pessoa e, às vezes, né, tem pisado na bola comigo. Que tá rolando, entendeu? Né? O ele é muito mais, ele junta, né, do que o mais. O mais, ele nega a frase anterior, ele desfaz, né, do que já foi dito antes. Então, a pessoa só vai lembrar da última frase. Por exemplo, o ainda, quase, né, gente, o tentar, o experimentar. Então, são pontos, são palavras que são bem importantes aí para vocês reverem, né? Se, quando, queria tanto, mas tanto quanto, né? Não quer mais agora. Então, muito cuidado com o que vocês estão discursando. Muito cuidado com o que vocês estão dizendo para vocês mesmos, isso tudo. E até nesses processos de escolha, nessa dedicação intensa que eu sei que né, para estudar para o vestibular, para estudar para fazer, enfim, para entrar numa faculdade. Né? Então, aqui tem um convite para que vocês sejam aí sujeito, né? Sujeito da história de vocês e não predicado, e isso tem muito a ver com o português. Depois eu vou dar, eu estou dando já de tarefa aí para vocês analisarem mais essas questões, né? Você quer ser o quê? Sujeito ou predicado, né? Eu brinco com isso. Então, tem uma diferença muito grande, né, da situação. Sujeito e predicado é uma maneira de falar correta e causa nosso empoderamento, né? Total mesmo, né? Essa frase que eu gosto bastante também, quando decidimos nos colocar como sujeitos das nossas vidas, quando eu decido me colocar em primeira pessoa e falar em primeira pessoa, eu assumo definitivamente a responsabilidade e o controle na criação de novas e de todas as experiências que eu já tive.
Então, quando eu falo em primeira pessoa, eu quero, eu gosto, nós, a gente, eles, eu não estou em nenhum momento me colocando, meu cérebro jamais vai compreender que sou eu. Eu preciso me colocar em primeira pessoa, nesse processo de tomada de decisão, de escolha, né? E aí aqui, gente, eu trouxe para vocês, talvez vocês, né, acredito que vocês já devam conhecer aí alguns ferramentas e sites de autoconhecimento. Então tem o Guia do Estudante, da Abril, que eu acho muito legal o site, tem todos os cursos que você imagina, tem vídeo, tem depoimentos, né, que nos ajudam muito nessa tomada de decisão de escolhas profissionais, né, e se preparar para isso, para fazer o vestibular. Tenho também na prática.org, que é um site bem bacana, de ideias, enfim. Tem uma ferramenta legal, que é a Roda da Vida, não sei se vocês já conhecem. Tem a ver muito com o nosso autoconhecimento, que dá vários insights. Vocês podem fazer sozinhos, acredito que na internet tenha bastante vídeo sobre ela, é bem simples de fazer, né? Tem uma frase bem importante, não importa quem você é ou qual a sua idade, se quiser conquistar sucessivamente sustentável, sua motivação precisa vir de dentro. Deve ser pessoal, ter raízes profundas e fazer parte de seus pensamentos mais íntimos. Eu gosto muito dessas frases. Então aqui, a roda da vida é uma análise sobre todos os pontos da tua vida, né? E diante disso, você começa a tornar muito mais real o teu agora, o teu presente, de como a sua vida está, quanto realmente você está se dedicando a cada um dos pontos aí, qual deles é o mais importante hoje, que você precisa se dedicar mais. Então, uma forma de tornar um pouco mais consciente, né, os pensamentos, ideias, enfim, de vocês em relação a cada um, sobre autoconhecimento, né. A linha do tempo, deixa eu ver se... A linha do tempo também, o funcionamento básico dessa técnica é análise e reflexão, ou seja, não se trata de uma técnica que simplesmente pode ser aplicada, dá resultados imediatos. Para que ela tenha efeito, é necessário esforço analítico e reflexivo. A linha da vida é uma técnica muito útil sempre que você quiser se conhecer melhor, porque entendendo tudo que você viveu, vai compreender por que age como age e sente o que sente. Então é bem legal, depois eu tenho um PDF, eu compartilho com a Mari, e ela compartilha aí nas turmas, né? É uma forma de analisar um pouco a linha do tempo de vocês, analisar de que forma que vocês podem compreender e podem se questionar e ao mesmo tempo responder algumas perguntas, tá? Algumas principais características para se preparar para o mercado de trabalho, gente: habilidades humanas, principalmente a resiliência e boa comunicação. Resiliência, para quem talvez não conheça, né? Um exemplo muito popular, e que talvez vocês possam lembrar, enfim, quem lembra, é a questão de esticar o elástico, né? Quanto mais a gente estica, mais a gente vai analisar o nosso nível de resiliência, né? Então, esse cuidado que eu tenho que ter, porque muitas vezes eu passo por muitas situações de estresse, e é como se fosse elástico, eu puxo, e não dou conta de voltar ao mesmo lugar de partida desse elástico, né? Torno ele muito frágil, né? Muito desgastado. Então, isso se chama para nós estabilidade emocional. Como que é a minha estabilidade emocional? Até onde eu dou conta? Eu consigo me manter com nível de resiliência, mesmo diante das frustrações, mesmo diante que eu me dediquei muito para aquele vestibular, porém, eu não passei na prova, não consegui dar tudo que eu pude dar. Qual que é o meu nível de resiliência para suportar isso e continuar estudando para os próximos, para conseguir conquistar o meu objetivo? Essa é uma habilidade muito importante. Estudem sobre isso, pesquisem sobre resiliência. Busquem de que forma que vocês podem entender melhor, que possam se capacitar melhor para ter, né? Para entender, para conseguir ter resiliência diante das frustrações que a vida ainda vai trazer para vocês, que com certeza são várias, e enfim, até o resto da nossa vida, né? E boa comunicação hoje é imprescindível, por mais que nosso mundo esteja se tornando muito tecnológico,
mesmo assim a gente precisa se comunicar bem para conseguir compreender tudo isso, né? Aprender com o exemplo dos outros, obviamente quando o exemplo é positivo, então essa é uma forma de se preparar, ouvir, né, podcasts, ler notícias do que está acontecendo no mundo, é outra forma, outra dica que eu dou para vocês, tem que estar atentado com o que está acontecendo no mundo para entrar no mercado de trabalho. Um teste que eu gosto muito, que é um teste psicológico, que somente os psicólogos aplicam, a IP desses profissionais. Então, também é um teste legal que ajuda vocês a conhecer as áreas que vocês têm maior afinidade, ok? Então, gente, acho que, de forma geral, assim, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? Não sei se conseguisse falar aí, falando um pouco sobre vocação, né, sobre a forma de pensar, sobre algumas ferramentas de autoconhecimento, sobre os sites aí também. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Deixa eu sair daqui dos slides para a minha apresentação. Espera aí. Onde que eu paro aqui a apresentação, gente? Não compartilhar. Acho que é aqui, né? Será, gente? Agora é só ligar a tua câmera daí. Ah, tá. Só ligar? Ok. Deixa eu ligar então para cá, que eu liguei para lá. Espera aí. Uhum. Então, não sei se eu consegui ajudá-los um pouquinho a pensar sobre algumas questões, sobre alguns pontos, se vocês quiserem me fazer algumas perguntas, fiquem muito à vontade, estou à disposição. Perguntas, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, é mais uma dica que eu queria pedir, que é assim, eu fiquei muito tempo sem estudar, eu saí da escola no ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2012, eu estudei depois disso, mas nunca cheguei a fazer uma faculdade, assim, concluir. Eu queria saber se tem alguma dica, né, para quem quer voltar, no caso, o pessoal que está vindo fazer o cursinho, porque tá sendo, no meu caso, está sendo muito difícil a questão do foco, sabe? E parece que eu não estou conseguindo me organizar muito bem, não. No cronograma de estudos, né? Uhum. E eu ligo isso ao fato de eu ter parado de estudar há muito tempo, né? Então, era mais isso que eu queria saber, se tem alguma dica para a gente conseguir focar e levar os estudos adiante. Sim. É Anne? Andy, desculpa. Isso. Imagina. Andy, assim, muito legal você ter voltado a estudar, né? Mesmo sendo depois de 8 anos, enfim, automaticamente o que você precisa fazer agora? Condicionar o seu cérebro a isso. Então, não vai ser de um dia para o outro. Então, você vai ter que acolher um pouco o teu cérebro nesse processo, né? Ter um pouco mais de paciência, porque provavelmente ele não está se adaptando, né? Ele precisa de um tempo maior para se adaptar. E aí, assim, não vai ser a mesma coisa que antes, né? Primeiro você precisa ter paciência com ele. Como que eu vou me organizar, né? Como que eu vou me organizar para estudar? De que forma que eu vou me organizar? Então, talvez você tenha que ir aos poucos, né? Vá num ritmo um pouco menor e aos poucos vai aumentando o ritmo, entende? Né? Não queira achar que, por exemplo, você está no mesmo nível não de conhecimento, não tem a ver com isso, mas de percepção e aprendizagem do que alguém que está estudando já tem um tempo de forma seguida, entendeu? Eu tenho um hábito comigo mesma que, assim, eu não dou muito tempo intervalo para minha mente, entendeu? Porque eu sei que automaticamente ela vai se condicionar ao modo de zona de conforto. Então, você tem que analisar isso também, de repente, nesse tempo, né? Talvez você não teve tanta prática de fazer leitura, enfim, de outras coisas, de parar e estudar, de criar uma rotina. Então, o teu cérebro, ele precisa voltar a isso. Isso não é de um dia para o outro. Não desista,
tá? Você vai conseguir, só que você precisa ter talvez um pouco mais de paciência, né? Talvez esse ano fazer o cursinho, vai assistindo às aulas, vai se inteirando, vai lendo coisas, vai buscando aos poucos. Quando você menos perceber, você vai conseguir um foco muito maior. Busque coisas que você, de leitura e de estudo, que te interessem mais no começo, para depois ampliando um pouco mais, né? Te ajudei? Muito obrigada, Gente. professora. Então Valeu. tá, não vai desistir, hein? Não, Continua. eu tô indo aos poucos mesmo, eu tô lendo mais, Isso. só que é difícil para mim a parte do foco, sabe? Eu não consigo, assim, sentar e ficar estudando o conteúdo por muito tempo. Eu sempre acabo perdendo foco no Sim. meio do caminho, sabe? Então, faz assim, ó, por exemplo, se você perde o foco, estuda meia hora, levanta a água 5 minutinhos, tá? Volta, entende? Estuda mais meia hora. Um dia estuda uma hora, o outro dia estuda mais, você entende? Ou estuda 15 minutos, 15 minutos é muito pouco, eu acho, mas tem alguns métodos de estudo que são a cada 20, né? Tem outros que são a cada meia hora, outros a cada 40, né? E vai dando intervalo. Cuidado com os distratores ao redor. O que isso quer dizer? Celular, televisão, barulhos, então muito cuidado, porque isso tira muito foco. E claro, se você entender que mesmo diante de você, mesmo tendo todos esses cuidados, e mesmo assim, você tem dificuldade para ter o foco, aí eu te oriento, né, a buscar uma ajuda profissional, para conseguir compreender mais, né, porque os transtornos de aprendizagem, gente, eu tenho diagnosticado, e eu sou uma TDAH, né, diagnosticada de forma tardia. O que é TDAH, transtorno de déficit de atenção e atividade, eu oriento a buscar um profissional que vocês possam fazer uma avaliação para entender como está o nível de atenção, para entender as funções cognitivas do nosso cérebro e conseguir compreender como está, né, porque muitas vezes pode ocorrer sim de ser, por exemplo, um transtorno de aprendizagem, que é fora o foco, né, não consegue manter a atenção ali, entendeu? Como também pode ser outras questões emocionais. Mas se você siga algumas estratégias, né, e se acaso você entender que não está conseguindo, busca uma ajuda, mas não desista. Muito obrigada, professora. Legal. Mais alguém, pessoal? Olá, boa noite. Oi. A minha pergunta era quase a mesma coisa que a da outra aluna ali, que eu já fui diagnosticada já com TDAH, e o meu problema é o foco mesmo. E mesmo focando em alguma coisa, eu não consigo ficar parada. Qualquer coisinha já desvia da minha atenção. O problema mesmo é mais o foco mesmo. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo ficar muito parada. Uhum. Sim, sim. E para quem tem transtorno de déficit de atenção, isso é o principal problema, né? E aí tem que ajudar a buscar recursos, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Você pode fazer alguns treinos cognitivos, de reabilitação cognitiva, você pode buscar, por exemplo, juntamente com o teu médico, né, que diagnosticou isso, uma medicação, de repente, para te ajudar em alguns momentos. Então, assim, principalmente vocês que estão no pré-vestibular e com quantidade de horas para estudar, né, tem que avaliar, você tem que avaliar e entender qual que é a melhor decisão, a estratégia de seguir, né? É que já fui diagnosticada quando era criança ainda, quando eu estava, acho que no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, só que daí eu não dei a continuidade do tratamento. Então esse é um ponto, tem que dar. E eu vou te falar que assim, depois que você consegue, de repente o que eu te oriento, né, volta a buscar um profissional, faz uma avaliação neuropsicológica e avalie em que nível você está, e aí ele pode também fazer uma avaliação da tua questão emocional, e aí te ajudar, né,
nesse sentido, te passar estratégias e trabalhar na clínica. E se isso não for suficiente, ele vai te encaminhar para um médico, e aí você retoma com o médico, né? Era só isso, então. Não deixa de buscar. Obrigada, professora. Busca. Não, né? vou atrás não, então, senão... Tá, obrigada. Imagina, até. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Oi, boa noite, prof. Oi. É o seguinte, antes da pandemia, assim, né, eu tinha muitos planos para esse ano. Na verdade, minha rotina mudou muito desde novembro do ano passado, né? Eu morava em outra cidade, e tinha muitos planos para essa outra cidade que eu ia morar, porque daí eu ia ficar mais próximo dos meus avós. Só que daí, em novembro, no segundo domingo de provas do Enem, a minha avó faleceu. Aí eu não consegui completar a prova do Enem, daí isso já tinha me abalado um pouco, né? Com a morte da minha avó e com eu não ter conseguido terminar o Enem. Aí eu pensei, eu vou me concentrar num cursinho, né, preparatório, vou ficar mais perto do meu avô para dar apoio a ele. Aí tudo certo, tava indo no caminho, né? Ia começar um cursinho, tava tudo arrumado. Aí o meu avô faleceu em março. Meu avô acabou falecendo por conta sentiu muita falta da minha avó, e daí ele acabou falecendo também. Aí meu mundo acabou de vez, né? Aí isso me abalou demais. Aí quando eu pensei que ia poder começar a focar mais nos estudos, então, aí veio a pandemia, não pude fazer o cursinho, e daí agora, assim, tipo, eu fico de boa durante a semana, e daí chega aos domingos, parece, assim, que aquilo vai me matar, sabe? Que eu fico pensando se eu vou conseguir fazer uma faculdade, se eu vou conseguir arrumar um emprego, se vai demorar muito, Ai, sabe, parece que aquilo vai me sufocando, sabe? Principalmente aos domingos. É alguma questão emocional, minha querida, que pode ter sido aberta aí diante dos processos de perda que você teve, né? Que tem a ver com que você já está numa fase que não é uma fase fácil, por uma questão emocional, né? Que você precisa ter bastante resiliência para conseguir, né, realizar e planejar tudo isso que você quer para você, e aí você teve 2 perdas esse ano, bem significativas, então, automaticamente, o que eu te oriento, né, como são muitas coisas ao mesmo tempo, buscar ajuda profissional, buscar alguém para você conseguir reverter a situação, sabe? Entendo. E daí eu até fui, né, no posto de saúde aqui, né, para pedir acompanhamento do psicólogo, mas aí por conta da pandemia também não tá tendo, a procura tá sendo muito grande também. E daí também, agora até que eu tô conseguindo, sabe? Tô começando a me levantar, porque também eu tô morando sozinha, deixei minha mãe, o meu pai, ele não mora comigo, daí perdi os meus avós, pandemia. Então, agora sim, até que eu tô conseguindo me recuperar sozinha, por sinal. Sim, Veridiane, o que assim, ó, eu te oriento, de repente, tem algumas ações da psicologia social que está ocorrendo de forma que dá um suporte, sabe, de forma gratuita, que pode te ajudar nisso, sabe? Porque pensa só, se existem profissionais que podem ajudar, por qual motivo que eu tenho que querer enfrentar e gerar um sofrimento muito maior em mim, tenho que querer fazer isso sozinha? É verdade. Né? Então, né, isso não tem a ver com você ser uma pessoa fraca, ou que não é uma pessoa boa, ou que tem nada a ver com isso, tem a ver com, tem um recurso, vamos aproveitar desses recursos, né, tem possibilidades, né, para ir atrás, para buscar, por que não, né, por que não
não buscar? É Mas verdade. ótimo que você esteja conseguindo controlar mais e tudo mais, mas isso só vai te ajudar, É verdade. né? Busca, joga no Google, eu não tenho agora o contato. A Janine, eu vou ver certinho depois o contato, e aí eu passo também disponibilizarem para vocês, tá bom? De profissionais que dão um suporte. Eles não fazem acompanhamento, eles não fazem tratamento, mas eles dão alguns suportes, assim, que às vezes pode ser que vocês precisem, né? Aham, é verdade. Mas é Ok? isso. Muito, muito obrigada pelas palavras de ajuda. Imagina, obrigada a você por estar aqui me ouvindo nessa noite. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre o horário de estudo. Tem algum problema eu estudar de madrugada, assim, porque eu me sinto mais, como eu posso dizer, mais elétrico, mais focado nas coisas, principalmente pela parte do silêncio, que coisa, tipo, de manhã, de tarde, coisa que eu não tenho, assim. Teria algum problema, assim? Vale lembrar só que o aluno, ele tem alguns estágios, né, Guilherme? E a questão noturna, por você ter, né, desde sempre aprendido que dormir é à noite e nesse horário, pode ser que impacte um pouquinho nisso. Mas se você conseguir repor o outro dia o sono, dormir bem, a quantidade de horas que é preciso, acho que não. Acho que se essa questão vai te trazer mais benefício, porque está te ajudando mais, no sentido de ter foco e aprender, ótimo, né? Ficou Muito claro? obrigado. Ficou claro, sim, aham. Uhum. Tem, assim, muito cuidado, gente, com adaptar horários, né, para estudar, com adaptar horários com, né, mudanças de horário, porque o que é, gente, o seu cérebro vai se condicionar, ele vai se condicionar aquilo, lembre que o cérebro ele vai estar se condicionando pela repetição. Então, por exemplo, terminou o cursinho, você foi lá, passou no vestibular, enfim, suas aulas vão ser à noite, suas aulas vão ser de manhã. Então, você vai ter que tomar bastante cuidado para trabalhar, para o teu cérebro retomar e se recondicionar, voltar a dormir à noite. E pode ser, eu já tive situações e casos que não conseguiu, entendeu? Então, pode ter esse risco, né? Ok? Entendi muito bem, obrigado pelo esclarecimento. De nada. Ô, prof, eu queria fazer uma pergunta. Oi? Uhum. Então, eu tenho uma escolha de fazer uma faculdade, só que tem um problema. Só tem apenas uma matéria que eu vou precisar para fazer o emprego que eu sonho em fazer, que é a animação. Só que só tem uma matéria que eu vou estudar. Será que valia a pena eu fazer uma faculdade, que só vai ter uma matéria que eu vou precisar? Ou vale a pena mesmo fazer a faculdade inteira? Ellen, aí você vai ter que avaliar também o mercado de trabalho, o que ele aceita? Ele aceita você fazendo só essa matéria? Você acha que só fazendo essa matéria te dá uma visão do todo? Porque automaticamente, por exemplo, você vai sentar na frente do computador e vai provavelmente trabalhar no computador, né? Isso, animação, né? Isso. Porém, você vai ficar ali só você com você, porque automaticamente talvez você tenha que trabalhar com outras pessoas, talvez você tenha que cuidar de algumas administrativas, talvez você tenha que atender cliente, talvez você tenha que desenvolver todo, né, trabalhar em cima, por exemplo, de uma marca. Então, será que a faculdade inteira não te ajudaria, te daria um suporte para você sair muito mais preparada para o mercado de trabalho? Realmente, daria mesmo. Então, lá, por exemplo, quando tiver um processo de seleção, né, eles vão optar por alguém, por exemplo, eles vão ter 2 currículos lá, né, 2 currículos eles vão ter.
Se eles tiverem, por exemplo, o seu, que fez fez todas, obviamente, que eles vão buscar e vão, né, claro, se tiverem já ter filtrado várias questões, eles vão preferir isso ser um ponto de filtro, né, de triagem para aquele processo de seleção, né? Verdade. Obrigada, prof. De nada. Oi, hein? Eu não sei qual é a disponibilidade da prof para ficar mais um tempo aí, para responder mais algumas perguntas, mas assim, só para avisar, né? Então amanhã a gente tem aula de geografia às 8h30, e aí assim, eu vou parar a gravação por aqui, mas se a prof quiser continuar aí para responder as perguntas, eu deixo a sala aberta ainda. Mas eu só vou parar a gravação para não ficar muito longa, pode ser? Claro, claro. Eu queria me colocar em disponibilidade. Eu tenho o Instagram, gente, e tenho também meu Facebook. Quem quiser me adicionar, fique muito à vontade para me adicionar. Eu tenho que fazer uma ligação ainda para uma paciente que me mandou mensagem antes de eu iniciar, então eu não posso ir um pouco muito mais adiante, né? Porque eu ainda tenho que dar uma respirada aqui para poder conversar um pouco com ela. Então eu me coloco a vocês, né? Quem quiser ir lá tem também meu contato de celular do WhatsApp, se alguém quiser me mandar uma mensagem, né? É Psicofab Mentes, né? Se vocês quiserem digitar e passar depois, podem me adicionar, né? Eu vou ficar muito feliz de poder ajudá-los e responder, né? As perguntas, o tema que a gente trabalhou hoje, né? Se ficou alguma dúvida, ok? E é isso, gente. Obrigada por poder compartilhar um pouco do que obtive de conhecimento nesse tempo, tá? E estou à disposição. Ok, então obrigado por mais uma vez pela presença, né? E eu acho que esclarecimento para todos sobre esse tema. E então, aí, se vocês quiserem, entre em contato com a prof, então. Vamos liberar ela também. Então, até mais, tá, gente? Um grande abraço aí para todo mundo. Boa aula, tá? Boa semana. Até. Obrigada, prof, igualmente. Até, tchau.